Vamos ler São Lucas, capítulo número 10, os versículos 38 a 42. Enquanto eu quero agradecer a Deus pela vida da Adiele, recebê-la de volta é uma alegria para mim como pastor e para nós como família, porque nós a adotamos como nossa família, assim como todos vocês, e glorificar a Deus pela experiência que ela tem vivido ali no Japão, e uma experiência tão marcante por ser algo de tanta intimidade, que é o próprio Pai. E nós agradecemos a Deus. Os filhos são a herança do Senhor. Então, um filho que tem a felicidade, ou a filha que tem a felicidade de ver a bênção de Deus na vida daqueles que lhe deram a luz, glória a Deus, aqueles que geraram a sua vida, então isso é uma grande honra, uma felicidade. Deus abençoe a nossa irmã Diele. Nós vimos outro dia a intenção do coração da irmã Regina, não somente de voltar ao Brasil para algumas coisas que precisavam ser resolvidas ali, mas também no objetivo de trazer a vovó para cá. Então isso mostra a forma como os filhos precisam temer a Deus, servi-lo e fazer o bem, principalmente para aqueles que são da sua própria casa. Glória a Deus! Vamos ler São Lucas capítulo 10, os versículos 38 a 42, que o subtítulo da leitura fala sobre Marta e Maria, um texto já conhecido nosso e que nós já comentamos aqui, mas que ontem eu estava diante da presença de Deus e me senti inspirado para voltar aqui a esse texto. Aleluia. E nós vamos falar nessa manhã sobre a lição na casa de Marta. A lição na casa de Marta. Glória a Deus. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aleluia. Querido Senhor, te agradeço pelo espírito de sabedoria e revelação que me tens dado, do pleno conhecimento de Deus, do conhecimento da Escritura. Peço inspiração, Senhor, para transmitir a tua palavra. Peço graça aos teus servos para colocarem em prática essas verdades, em nome do Senhor Jesus. Queridos, alguém poderá, em primeiro lugar, perguntar por que a lição é na casa de Marta e não na casa de Marta e Maria. Em primeiro lugar, porque o texto nos dá ideia de que a dona da casa era Marta. Porque diz a Bíblia que, indo eles de caminho, uma mulher por nome Marta o recebeu em sua casa, e ela também tinha uma irmã. Logo, a lição estava focada em Marta. Glória a Deus. Nós notamos que Jesus amava a casa de Marta, Maria e Lázaro. O texto nos mostra em outras passagens, e Jesus se sentia muito à vontade nessa casa, e neste lugar, no Monte das Oliveiras, na parte da descida do Monte das Oliveiras, estava essa aldeia cujo nome era Betânia,
E é ali, naquelas cercanias, o horto do Getsêmani, que Jesus orou, e onde um dia ele descerá em glória para apresentar a dispensação do milênio. Diz a história da Bíblia que Jesus está aqui como visitante, Maria está com Cristo e Marta está aqui nos afazeres da casa, correndo de um lado para o outro para preparar alguma coisa muito saborosa para o Senhor Jesus. E é interessante porque a Bíblia Sagrada mostra Marta não somente preocupada com o que apresentar a Jesus, mas também preocupada porque a sua irmã parece que não está querendo dar uma força para ela na cozinha. Jesus vai aqui observando, e Marta agora, no momento que vocês podem notar o texto, ela vai agir de maneira estranha, porque ela vai dizer: mestre, não se te dá que minha irmã me venha aqui ajudar? Diz-lhe para que venha até aqui. Ela não está olhando exatamente para Maria, ela está olhando exatamente para a pessoa de Jesus e dizendo: mestre, você a está segurando. É isso que ela quer dizer. Jesus vai olhar para Marta e vai dizer: Marta, Marta, tu andas ansiosa com muitas coisas. Aleluia. Notem essa palavra aqui, anda ansiosa, muitas coisas. Isso significa que Jesus está revelando que aquela preocupação momentânea de Marta não era nada mais e nada menos do que o resultado de um estilo de vida ansioso. Minha gente querida, o que é ansiedade? Ansiedade são preocupações exacerbadas com algo que tememos que aconteça e que não aconteceu, fazendo a pessoa sofrer por antecipação, e na maior parte das vezes este algo nunca acontecerá. É isto que é ansiedade na Bíblia. Jesus, no Sermão do Monte, ele declarou: não andeis ansiosos por coisa alguma. Se ansiedade fosse alguma coisa boa, Jesus não teria falado especificamente. Agora, qual é a razão de Jesus dizer: não andeis ansiosos? É por causa do que a ansiedade é capaz de fazer com a vida de quem está possuído por ela. Entendam, a ansiedade cria uma espécie de atratividade espiritual, gera uma energia que é capaz de fazer com que aquilo com que a pessoa está ansiosa realmente aconteça. Significa que a pessoa ansiosa, ela começa a atrair aquilo pelo que ela está preocupada, e essa atratividade é capaz de mudar a história da sua vida de maneira negativa. Aleluia! Quando o Senhor Jesus Cristo diz para nós não andarmos ansiosos, Ele sabe o mal que isso pode produzir na nossa vida. Aleluia! Aleluia! Então nós vamos lembrar do patriarca Jó,
quando ele vai mostrar o que realmente aconteceu com ele, e ele vai nos revelar a porta de acesso para tudo aquilo que lhe aconteceu. Ele vai dizer em 3:26 de Jó, está escrito: aquilo que eu mais temia foi o que me aconteceu. Logo, essa ansiedade que havia em Jó foi a porta de entrada por onde Satanás pôde alcançar a sua vida. Isso é sério. Aleluia. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas de Deus por orações e súplicas com ação de graças. Aleluia! O que significa isso? Significa que eu vou à presença de Deus com as minhas ansiedades. Aleluia, eu oro a Deus, eu suplico a Deus com ações de graça. O que significa isso? Significa que depois que eu oro, eu agradeço pela vitória. Aleluia. Aleluia. E no momento que eu agradeço pela vitória, eu transfiro da minha vida a ansiedade para a glória de Deus, para a presença de Deus. Aleluia. E Paulo vai mostrar o resultado. Ele vai dizer: e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Todos nós conhecemos 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Disse lá Benjamim, Pedro: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Na maior parte das vezes, a ansiedade é uma espécie de historinha interior que nós contamos para nós mesmos e fazemos um quadro diferente da realidade, querendo que coisa negativa parece que aconteça. Por outro lado, quando nós vamos à presença de Deus e entregamos ao Senhor as nossas ansiedades, nós corremos geralmente aquele risco famoso: entregamos ao Senhor, mas não deixamos com Ele. Entregamos para Ele, mas quando saímos, pegamos de volta aquele mesmo problema, aquela mesma preocupação e carregamos de volta para casa. Aleluia! Vamos fazer diferente nessa manhã. Amém, aleluia. Vamos deixar aqui as nossas ansiedades. Aleluia, E Ele glória a nos Deus. dará a sua bênção e a sua paz, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Gente querida, que lição! Jesus disse para Marta: Marta, Marta, tu andas ansiosa com muitas coisas e uma só coisa é necessária. Uma só coisa. E o que seria isso? Ouvir. Uma só coisa. Aleluia. Ouvir a Ele. Aleluia. Amém. Aleluia. Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele não disse quem tem orelhas. Ele disse quem tem audição, sensibilidade espiritual, precisa exercitar essa sensibilidade. E eu vou dizer para vocês qual é a causa principal. Aleluia. O homem que pediu que Jesus curasse o seu servo nos revela. Aleluia. Jesus disse: eu vou à sua casa
Ele disse: não, mestre, eu não sou digno de te receber debaixo do meu telhado, mas dize uma só palavra, e o meu servo ficará curado. Não precisa ir lá. Uma só palavra. Entenda que prestar a atenção para ouvir o Espírito Santo pode ser a diferença entre a vida e a morte. Aleluia. Aleluia. Porque, glória a Deus, uma só palavra de Cristo e o rapaz foi curado. Aleluia. Aleluia. Uma só palavra de Cristo e a mulher cirofenícia que estava suplicando, Jesus disse: aleluia, vai. Aleluia, glória a Deus. Jesus não mandou o diabo ir embora da filha da mulher. Jesus não foi lá. Jesus não pregou um sermão. Ele só disse: vai. Aleluia. E como creste te seja feito. E naquele mesmo momento, oh glória, oh glória, aleluia, a sua filha ficou curada, liberta. Ouvir ao Espírito Santo, isso deve ser um estilo de vida, isso deve ser uma prática contínua. Aleluia. Ouvir Donald Trump é importante, ouvir a Elon Musk é importante, ouvir a coachings, ouvir a pessoas inteligentes, tudo é importante, mas ninguém que possa dizer uma palavra é capaz de mudar a nossa história de um momento para o outro. Jesus disse: as palavras que eu vos disse, aleluia, são espírito e vida. Oh glória, espírito e vida. Aleluia. Uma só palavra de Cristo tem poder para mudar tudo. Às vezes nós ouvimos um sermão, às vezes ouvimos uma mensagem bem construída por alguém e parece que aquele sermão inteiro é bonito, ou é bem elaborado, ou o que quer que seja de positivo, mas no meio daquilo, uma palavra. Toplai tento rauacho, que o Espírito Santo vivifica. Aleluia. Nautopati no rumachem. Esta palavra pode estar aqui agora. Aleluia. Pode estar indo ao seu encontro agora mesmo. Aleluia. Essa palavra pode curar o seu corpo. Amém. Essa palavra pode guiar a sua vida. Amém. Essa palavra pode lhe alimentar de forma sobrenatural. Amém. Essa palavra pode ser a resposta de anos de clamor e de oração. Hoje mesmo o Espírito Santo está aqui passeando em nosso meio. Aleluia. E Ele quer falar conosco para a sua glória. Aleluia. Jesus falou de uma só coisa. Jesus falou de um lugar. Que lugar é esse? Aos seus pés. Novo Atalo. Não existe nenhum outro lugar melhor do que este. Aos seus pés. Aleluia. É aos seus pés que as nossas fraquezas morrem. É aos seus pés que os nossos pecados são perdoados. Aleluia. É aos seus pés que nos iluminamos. É aos seus pés que recebemos novas forças. É aos seus pés que a fé é multiplicada. É aos seus pés que nós temos a direção. É aos seus pés o lugar do segredo da glória de Deus. Aleluia, aos pés de Cristo.
A postura desta mulher em estar aos pés de Cristo revela temor, o que significa respeito. Significa tremor, que revela reverência. Mas mais do que isso, Marquinhos, é alguém que está na expectativa de algo que busca. Aleluia. Vocês entendem expectativa? Os leprosos vieram a Jesus. Jesus perguntou, Marquinhos: vocês creem que eu posso fazer isso por vocês? Eles disseram: cremos. Então Jesus diz: vão e se apresentem ao sacerdote com a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. E a palavra de Deus declara que esses leprosos foram. Quando Jesus disse: vão, irmão Deren, eles estavam tão leprosos quanto sempre estiveram a vida inteira. Quando Jesus disse vão, eles estavam na mesma situação. Mas a Bíblia diz: e indo eles. Aleluia. Vato pache no ruracho. Indo eles. Indo eles, ficaram curados. Então a expectativa deles, irmã Regina, era chegar no sacerdote, aleluia, como Jesus mandou. Então eles estavam caminhando na expectativa: vai acontecer, Aleluia. vai acontecer. E na medida que eles caminhavam, aleluia, um olhou para o outro e disse: camarada, a cor da pele do teu rosto mudou. O outro disse: camarada, aleluia, o brilho dos teus olhos voltou. Camarada, aleluia, o meu corpo está mudando a cor, as marcas estão saindo. O Deus Todo-Poderoso quer isso de nós. Aleluia. Quando nós vamos a Ele, venha na expectativa de mudança de vida, Aleluia. porque hoje mesmo Ele pode nos conceder isso. Nessa manhã eu falei para colocar aí na rede, na internet. Jesus disse: quando você orar, quer dizer, quando você está aos pés dele, quando você orar, crede que recebestes, e assim será convosco. Eu creio quando eu oro. Aleluia. A manifestação virá, porque aquilo que eu creio, eu recebi quando eu orei. Aleluia. Aleluia. E eu estava descendo do carro e disse: vou perguntar para a vovó como foi a sua experiência depois de eu a ter ungido. Vou perguntar para ela como é que é a sua experiência. E eu sabia que depois a gente iria conversar, porque ela começou a exercitar uma fé que ela não tinha antes. Aleluia! E nós precisamos crescer nessa fé. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E o lugar de crescer na fé é aos pés de Cristo. Glória a Deus. Jesus vai revelar uma prioridade que muda tudo. Aleluia! Glória a Deus. Ele vai dizer em Mateus 5, glória a Deus, não andeis ansiosos por coisa alguma. Aliás, Mateus 6, aleluia, não andeis ansiosos por coisa alguma. Aleluia. Aleluia. Essa palavra andeis ansioso aí, no texto original, significa pegar pensamento. Significa, não pega pensamento de ansiedade por nada. Aleluia! Mas antes disso, antes de ficar ansioso, antes de ficar preocupado, buscai, pois, em primeiro Aleluia. lugar, o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Oh glória! Isso é uma coisa tão simples e tão pouco praticada. As pessoas estão focadas nas suas necessidades e não no reino. Então é impossível eu estar focado na minha necessidade e acrescentar o reino. Não funciona. Mas se eu buscar o reino em primeiro lugar, aleluia, certamente a palavra vai funcionar e eu vou ter a minha necessidade suprida sempre. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E por fim, queridos, Jesus vai ensinar uma última lição que fica no nosso coração hoje para a glória do nome do Senhor. São as suas palavras. As suas palavras. Aleluia. Meus queridos servos e servas de Deus. Provérbios capítulo 4 e versículo 20 está escrito: Filho meu. A linguagem do Espírito Santo é escolhida cuidadosamente, milimetricamente. Ele quer chamar a nossa atenção. E ele diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras. Essa palavra aí, irmã Regina, atenta, significa inclina dessa maneira assim. Ele está querendo dizer: eu sei que tu está cheio de ocupação, eu sei das preocupações da vida, eu sei a correria, eu sei a luta, eu sei, mas para um pouquinho, aleluia, e presta a atenção, inclina o teu ouvido às minhas palavras, aleluia, as minhas razões, dá atenção, aleluia, porque aqueles que as acham, essas palavras são vida para todos aqueles que as acham, aleluia, e saúde para todo o seu corpo. Procure compreender. aleluia, Procure entender que não é letra. Procure entender que é espírito e vida que está nessa palavra. aleluia, aleluia. Milhares e milhares de pessoas vão semanalmente às igrejas, semanalmente aos templos, tem esse livro consigo e não encontram as palavras, não as encontram. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo disse: se você encontrar, oh glória, é vida para a sua vida, aleluia, é saúde para o seu corpo, glória a Deus. Jeremias vai nos dar uma ideia, capítulo 15, versículo 16 de ele vai dizer: achando-se as tuas palavras, logo as comi, aleluia, e elas foram, aleluia, a razão e a satisfação, oh glória a Deus, aleluia, da minha vida. Aleluia. Shimotukapa. Aleluia. Olha para Davi. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não está aí ligando para a internet, para YouTube, os ímpios falando as suas bobagens. Ele não tem tempo para isso. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, Benjamim. Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores.
tem o seu prazer Aleluia. na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Pois ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, cujas folhas não caem, cujo fruto ele dá na estação própria. Oh, aleluia! E tudo o que fizer prosperará. Aleluia. Oh, glória! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Satanás vai dizer: tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus vai dizer claramente: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, aleluia. No Salmo 119, 97, o salmista vai declarar: oh, quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Salmo 119, 89, para sempre a tua palavra permanece no céu. Salmo 119, 11, como purificará o mancebo o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Aleluia. No 105 ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz Aleluia. Para o meu caminho. Aleluia. Essa palavra está aqui hoje. Amém. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. E quando estamos encerrando, Jesus falou da melhor parte. Ele disse que essa é a melhor parte. Por favor, procure entender, procure praticar isso. E aleluia, Jesus disse que quem entender e assim o fizer, vai ficar com a melhor parte. Aleluia. Aleluia. Mola opataka tubashura. Não deixe essa melhor parte para depois. Amém. Fique com ela. Jesus está aqui. Aleluia. E o seu nome precisa ser glorificado. Aleluia.